Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Porfírio reclama com Jorge por estar preso no quarto sempre. Jorge diz a Porfírio que Sandra volta em 2 dias. Porfírio diz que já era hora. Roberto e Vitória visitam a filha de Raquel na clínica e ela está melhorando um pouco. Hernan diz que se um mês ela melhorar, poderão dar alta. Maura pede que Raquel não reclame tanto. Raquel pede que Maura ajude com o advogado, pois quer se divorciar logo de Roberto. Maura diz que não entende a pressa dela, já que nem está mais morando com Roberto. Mercedes diz a Raquel que Vitória chegou no apartamento. Vitória vai ver a filha e diz que a filha dela está melhorando aos poucos. E Hernan disse que se um mês os pulmões fortalecerem, ela receberá alta. Raquel diz a Vitória que por culpa de Roberto, Ulisses a abandonou e chora. Vitória consola Raquel e diz que ela nunca devia ter enganado o marido. Raquel diz à mãe que ela fez o mesmo. Raquel pede que a mãe vá embora para beber em paz. Vitória pede a Mercedes que ligue para ela, caso Raquel precise de algo. Pedro acende uma vela à Virgem e agradece por tudo que o aconteceu. Filipa visita Pedro e Xuxo. Gabriel diz que foram ao mercado e que trouxe Filipa até ali, porque queria vê-los. Fernando diz a Alessandro que tentou sair com outra, mas todo o tempo pensa em Vitória. Alessandro aconselha Fernando a esquecer Vitória. Triste, Fernando pergunta ao amigo se esqueceria Maria José. Alessandro diz que é diferente. Fernando questiona se é por causa da idade. Alessandro diz que é porque a relação dele com Maria José é mais estável. Fernando se nega a esquecer Vitória. Já em casa, Alessandro percebe a mãe triste. Vitória diz que foi ver Raquel, que continua de mal a pior, e o único que poderia tirar ela do vício seria Ulisses. Alessandro diz que Raquel tem que entender que Ulisses não vai voltar para ela. Alessandro fala de Fernando com Vitória. Vitória diz que ele foi uma passagem na sua vida. Alessandro diz que ele está mal. Vitória diz que também, mas não pode tirar dele uma vida tão boa que pode ter com uma família normal, com filhos. Alessandro diz à mãe que ela deveria escutar o coração. Vitória chora. Já de noite, Bruno diz a Maura que tudo será amanhã. Maura diz que pegará as chaves da casa às 4h30. Bruno diz a Maura que ela está metida nisso até o pescoço e tem que cumprir. Bruno passa o endereço a Jorge, de onde será o local, que ele vai sequestrar Maria José. O policial diz a Hernan que não podem permitir que um criminoso que feriu Roberto siga solto. O policial diz que ficou com muitas dúvidas do dia que Roberto foi ferido e acha que seria melhor revisarem a casa Lombardo com mais cuidado, mais detalhes. Hernan liga para Ezequiel e diz para pedir que Alessandro ligue para ele quando puder. Roberto diz a Paula que vai ir a Toluca procurar Ulisses e pedir a guarda da menina dele. Roberto dá um beijo no rosto de Paula e se despede dela. Hernan liga para Alessandro e diz que o policial Ortiz o fez muitas perguntas de Raquel e Roberto e não está satisfeito com o que declararam e que quer revisar a casa com mais cuidado. Hernan pergunta a Alessandro onde escondeu a faca. Ele diz que no jardim. Hernan pede que Alessandro se desfaça da faca o quanto antes, pois senão vai ter muitos problemas. Alessandro liga para Ezequiel e pede que desfaça da faca que esconderam no jardim. Maura vai à mansão Lombardo e diz a Maria José que acabou de encontrar a casa dos sonhos dela e podem vê-la hoje. Maria José fica indecisa. Felipe aconselha ela a ir, pois cuida do menino. Maura e Maria José saem. Bruno liga para Jorge e diz que elas já estão indo. Jorge diz que já contratam um pessoal e vai chegar lá em 10 minutos. Ezequiel desenterra a faca, que estava escondida no jardim, e esconde no carro de Alessandro. O agente chega à casa de Alessandro para fazerem uma revisão, na casa dele, mais detalhada. Alessandro diz que tem uns assuntos de trabalho a fazer e vai sair. Alessandro está saindo no carro. Ezequiel está lá dentro e diz que estão juntos nessa, depois de tantas mentiras que já disse. Alessandro e Ezequiel vão a um terreno afastado da cidade. O agente Ortiz diz a Vitória que vão revisar a casa novamente, dessa vez com mais detalhes, porque precisam estar seguros que não deixaram nenhuma evidência para trás. Alessandro cava um buraco perto de um muro para esconder a faca. Uns policiais chegam ali e veem o carro de Alessandro abandonado naquele terreno. Alessandro e Ezequiel se escondem. Ezequiel acaba sendo pego pela polícia. Alessandro também se entrega e é algemado. O agente Ortiz encontra um buraco no jardim e acha que naquele local enterraram a faca. Alessandro e Ezequiel são levados para a delegacia. Mauro e Maria José chegam à casa luxuosa.
Maura irá mostrar a mansão para Maria José, supostamente viver ali com Alessandro. Maria José acha a casa muito bonita, mas muito solitária. Ezequiel e Alessandro estão presos. Ezequiel pede que Alessandro não se preocupe, pois vai se culpar de tudo. Alessandro agradece, mas diz que cedo ou tarde vão descobrir as digitais de Raquel naquela faca. Os caras contratados por Jorge chegam à mansão que Maura está mostrando para Maria José. Maria José elogia a mansão para Maura. Os bandidos chegam ali. Maria José fica assustada. Maura diz que não é com ela, e sim com Maria José. Os bandidos seguram Maria José, e Jorge aplica tranquilizante nela. Maura leva um soco na cara e desmaia. Maria José é levada por Jorge e seus empregados. Maura fica caída no chão, com a boca sangrando. Jorge está no seu carro. Maria José está desmaiada, deitada no banco de trás. Jorge avisa Bruno que tudo saiu bem, mas tiveram que bater em Maura, para tudo parecer mais real. Alessandro telefona para Quinones, diz que está na delegacia devido a um problema. Maura acorda e liga para Bruno, dizendo que apanhou. Bruno diz que sente muito. Maura pergunta o que pode fazer agora. Bruno dá instruções à bruxa. Bruno vai até a casa e pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele ainda não voltou. Quinones pede que Alessandro tenha paciência, pois os agentes vão fazer investigações, devido a ele ter escondido a faca, que é uma prova do crime cometido por Raquel. Alessandro pede que Quinones não conte para sua família sobre sua prisão e invente algo. Bruno diz a Vitória que vai começar um negócio. Vitória recebe uma ligação de Maura, que diz que Maria José foi sequestrada. Fingido, Bruno pega o telefone e faz perguntas a Maura. Bruno diz a Vitória e Filipa que Maria José e Maura estavam vendo uma casa quando entraram uns homens encapuzados, que sequestraram Maria José. Vitória tenta localizar Alessandro, mas não consegue. Vitória avisa Fernando que Maria José foi sequestrada. Jorge avisa Helena que já estão chegando. Helena diz que um amigo de Ulisses veio perguntar por ele. Jorge pede que Helena mande ele ir embora. Helena diz a Roberto que há muitos dias não sabe nada de Ulisses. Roberto vê uma foto de Sandra e diz que é idêntica à esposa de seu cunhado. Helena consegue fazer Roberto ir embora dali. Maria José chega lá, coberta para que Roberto não a veja. Jorge diz a Helena que ninguém deve entrar no quarto de Maria José. Helena diz que Sandra segue na mesma. Helena vê sua filha Maria José e toca o rosto dela. Maura diz a Bruno que não deviam ter batido nela. Bruno leva gelo para Maura. Maura diz que não pensa em ir à casa dele, porque não quer falar com Vitória, com Alessandro e muito menos com a polícia. Todos estão preocupados pelo sequestro de Maria José e por Alessandro estar na cadeia com Ezequiel. Paula pede para avisarem a polícia, pois não podem ficar sem fazer nada. Roberto telefona a Quinones e pergunta o que aconteceu, por que o ligou. Quinones pede que ele volte a Mérida o quanto antes, pois a polícia encontrou a faca que Raquel tentou assassiná-lo e Alessandro e Ezequiel acabaram sendo presos. Fernando liga para Mari, perguntando sobre o seguro anti-sequestro contratado por Alessandro. Fernando e Vitória vão ao escritório procurar os documentos. Vitória procura pelos papéis com Fernando e consegue encontrar. Alessandro e Ezequiel seguem presos. Paula pergunta a Bruno de Maura. Bruno diz que ela está muito mal e machucada pelo golpe que sofreu e por isso não veio. Paula diz que Maura devia ter vindo para explicar tudo para todos. Vitória diz a todos que já falou com a companhia de seguros. Fernando pede a todos para manterem a calma. Paula chora muito. Filipa tenta consolá-la. Bruno pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele está na cadeia. Jorge diz a Helena que o organismo de Maria José está aceitando o tratamento e vai ser medicada por alguns dias. Helena pergunta se ela tomará o remédio a vida toda. Jorge diz que sim. No dia seguinte, todos da Casa Lombardo estão tristes, desconsolados. Quinones avisa Fernando que Roberto já chegou a Mérida e está vindo à delegacia. Lisete percebe Maura mal. Maura diz que foi mostrar para Maria José uma casa e ela foi sequestrada. Bruno pergunta a Maura como está. Maura diz que mal. Bruno deseja melhoras e alerta ela que Alessandro comprou um seguro contra sequestros e vão mandar um inteligente que vai interrogá-la. Lisete liga para Kátia para fofocarem. Roberto chega à delegacia. Quinones explica para ele tudo o que está acontecendo.
Roberto vai até lá e Alessandro e Ezequiel são liberados. Roberto quer falar a verdade, que foi Raquel a culpada. Alessandro se preocupa com a irmã, mas o advogado Quinones diz que de todo jeito a polícia vai descobrir tudo e que Raquel foi a culpada. Vitória vai ao apartamento de Raquel. Vitória diz a Raquel que Alessandro está na cadeia porque tentou se desfazer da faca que ela feriu Roberto e agora acusam ele. Bruno se irrita por Fernando atender a ligação do detetive na casa. Os dois quase brigam, mas Paula entra no meio deles. O detetive chega à mansão Lombardo. Bruno não cansa de implicar com Fernando. Vitória pede a Raquel para se entregar à polícia, pois de todo jeito vão descobrir que foi ela quando investigarem. Roberto vai dar seu depoimento de como Raquel feriu. Ele diz que foi por ciúmes. Alessandro também dá seu depoimento pelo motivo de ter escondido a arma do crime. Quinones explica que Alessandro quis defender a família. O juiz determina uma multa para cada um dos detidos. Raquel chega na delegacia e se preocupa caso seja presa. Ela pede ajuda a Alessandro e abraça Roberto. Roberto pede que ela fique tranquila. Já de noite, Alessandro e Ezequiel voltam para casa. Todos estão felizes. Vitória abraça o filho. O detetive diz a Alessandro que está ali para tratar o assunto do sequestro da esposa dele. Alessandro fica chocado. Vitória conta que sequestraram Maria José ontem. Alessandro pergunta por que ela não disse isso. Vitória diz que ele estava na cadeia. Alessandro sofre e pergunta quando aconteceu e como. O detetive pede que ele não se preocupe, pois estão se encarregando de fazer todo o necessário para trazer a esposa dele de volta. Alessandro chora muito. Filipa diz que Maria José e Maura foram a uma casa sozinhas. Alessandro sofre. Alessandro vai à casa de Maura. A empregada diz que Maura foi para o hospital porque Lisete ficou muito mal. Alessandro vai ao hospital e pergunta a Maura como foi tão estúpida de ir com Maria José a uma casa sozinhas. Alessandro surta e grita com Maura e pergunta o que aconteceu com sua mulher. Hernan diz que esse não é o momento, pois Maura trouxe Lisete muito doente e ela parece estar com leucemia. Maura está muito triste. Jorge garante a Helena que o tratamento que está submetendo a Maria José vai funcionar e ela esquecerá de algumas coisas que viveu. Jorge diz a Helena que quando ela acordar, podem inventar que ela usou drogas demais, ficou em coma e tiraram ela de lá por milagre. Bruno avisa Jorge que Alessandro tinha contratado uma agência de seguros internacionais contra sequestros, mas que estão esperando a chamada dos sequestradores. Bruno aconselha que ele faça a ligação daqui a uma semana, mas que tome muito cuidado. Alessandro decide ficar a cargo de atender o telefone quando os sequestradores ligarem. Alessandro vai para o seu quarto e chora, e dessa vez é ele quem sofre com a falta de sua mulher.